Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição e encontraram a Moisés e Arão quando saíram da presença de Faraó. O Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes as espadas nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Por que, desde que fui a Faraó para falar teu nome, ele maltratou a este povo e de nenhuma sorte livraste o teu povo, Senhor? Agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir, sim. Por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, que a daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança. Eu, o Senhor. Vai, Moisés, e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel de sua terra. Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Também sou incircunciso dos lábios, Senhor. Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel de sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então Moisés e Arão fizeram como o Senhor ordenara. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão de 83 anos, quando falaram a Faraó. Não endureças o teu coração ao Faraó, pois o nosso Deus é Deus único e todo-poderoso, e Ele está conosco. Todo-poderoso. Que quereis dizer com isso? Exatamente o que entendeste, que o nosso Deus tem poder para tudo. E Ele está conosco e estamos cheios do seu poder. Não duvides. Deixa sair o povo de Israel do Egito. Então o vosso Deus é todo-poderoso, hein? E o poder dele está em vós também? Pois provai isso, fazendo diante de mim neste instante por vós
algum milagre. Toma a tua vara, Arão, e lança-a diante de Faraó. Que me dizeis disto, sábios, encantadores e magos do Egito, que vos achais aqui neste momento? A vara que Arão atirou ao chão tornou-se em serpente. Mostrai-lhes que tais milagres também vós podeis operar. Vamos! Atirai também vossas varas ao chão. Olhem! Suas varas também tornaram-se em serpentes. Sim, mas vejam! Mas a que veio da vara de Arão as está tragando todas! Sim, é verdade! Porém o coração do faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado e recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, e eis que ele sairá para as águas. Põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: O Senhor, o Deus dos hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal. E os egípcios nausar-se-ão bebendo a água do rio. Farei como ordenas, Senhor. Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre todos os seus tanques e sobre todo o ajuntamento de águas, para que se tornem em sangue e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de prata. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantando a vara, feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos do faraó, e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio. Vejam! Ele estendeu a vara sobre o rio e suas águas tornaram-se em sangue! Mais uma de suas mágicas. Mas vejam, os peixes que estavam no rio morreram todos. Surgem à tona, mortos. Estão cheirando mal! Não poderemos mais beber a água do rio. Deste rio, talvez. Mas Todas as águas do Egito tornaram-se em sangue, ó faraó. Abranda o teu coração e deixa partir os filhos de Israel, conforme é a vontade do nosso Deus, antes que maiores males venham sobre ti e sobre todo o Egito. Não há mais água em parte alguma. O mar do Egito só água viraram sangue. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de modo que o coração do faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio, para beberem água, porquanto das águas do rio não podiam beber. Assim se cumpriram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. E novamente mandou o Senhor Moisés e Arão a Faraó. Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. recuso-me! Não sairão do Egito! Assim diz o Senhor, ó Faraó. Deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. E o rio criará rãs que subirão
e virão à tua casa, ao teu dormitório e sobre a tua cama, e às casas dos teus servos e sobre o teu povo, e aos teus fornos e às tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Então foi isso que te mandou dizer-me o teu Deus? Hã? O meu Deus é vivo e verdadeiro. Não zombes, ó Faraó. O povo de Israel continuará sua servidão no Egito. Foste avisado, Faraó. Arão, estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, e sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre toda a terra do Egito. Que gritos! Que vozes são essas que ouço? São as rãs! Oh, rei! São as rãs! Maldição! Chamem os magos do Egito! Chamem todos! Que venham todos aqui imediatamente! Saiam, malditas! Saiam daqui! Tirem-nas daqui! Tirem-nas daqui! Os magos do faraó fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Fizeram subir rãs à terra do Egito. Então o faraó chamou Moisés e Arão. Mandaste chamar-nos? Essas rãs, invadindo tudo, precisam ser retiradas daqui. Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim, do meu povo, pois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Tu tenhas glória sobre mim. Quando orarei por ti e por teus servos e por teu povo, para tirar rãs de ti e de suas casas, de sorte que somente fiquem no rio? Amanhã. Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. Retirando-se da presença do faraó, Moisés e Arão clamaram ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-nas aos montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu seu coração e não os deixou ir, como o Senhor tinha dito. E obedecendo ordens de Deus, disse Moisés a Arão: Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a sua mão com a vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolho sobre toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam. Então disseram a Faraó: Perdoa, grande faraó, mas desta vez nada podemos fazer. Não podeis fazer nada! Não. E sois vós, os grandes magos do Egito! Toda a terra, todos os homens, todos os animais do Egito estão sendo devorados pelos piolhos! E nada podeis fazer agora! Não, grande faraó, nada, porque isto é o dedo de Deus. Porém o coração continuava endurecido. Disse mais o Senhor a Moisés: Moisés, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas e diz: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre teus servos e sobre o teu povo e as tuas casas. As casas dos egípcios se encherão desses enxames e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gozém, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim,
e vieram grandes enxames de moscas. Não parem de tocá-las! Essas malditas moscas estão nos enlouquecendo! Oh, até que enfim chegastes. Resolveste, afinal, deixar ir o povo de Israel do Egito, faraó. Se o vosso Deus retirar esse enxame de moscas de sobre nós, ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Não convém que façamos assim. Por que sacrificaríamos ao Senhor, nosso Deus, a abominação dos egípcios? Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto para que sacrifiquemos ao nosso Deus, como ele nos dirá. Abanem! Abanem! Não parem de abanar! Deixar-vos-ei ir para que sacrifiqueis ao vosso Deus no deserto. Somente que indo não vades longe. Orai também por mim. Eis que me retiro. E orarei ao Senhor para que esses enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente, Faraó, não mais me enganes, não deixando sair este povo para sacrificar a Deus. De novo Moisés orou a Deus, e as moscas foram retiradas do Egito, mas ainda continuou endurecido o coração do faraó, e não deixou ir o povo. Mandou ainda Deus a praga da peste sobre todos os animais do Egito, sobre todo o gado, sobre os cavalos, jumentos, bois, camelos, ovelhas, de modo que nenhum dos animais pertencentes aos egípcios sobrou vivo. Porém, do gado dos filhos de Israel, ainda assim continuou endurecido o coração do faraó, não deixando sair o povo de Deus do Egito. Mandou Deus sobre toda a terra do Egito a praga das úlceras, sobre os homens e sobre todo o gado. Mas o coração do faraó, como os corações de tantas pessoas no mundo de hoje, continuou endurecido diante de todas essas manifestações do poder de Deus. E Deus enviou novamente Moisés a falar com Faraó. Faraó, mais uma vez Deus mandou-me aqui. Tens de me ouvir, porque assim diz o Senhor. Deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra, porque agora tenho estendido minha mão para te ferir, e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo para não os deixar ir. Eis que amanhã por este tempo farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo que tens no campo. Todo homem, todo animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerá. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para casa. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou seus servos e o seu gado no campo. O que estás fazendo? Não vês? Recolho dos campos meus trabalhadores e meus animais e tudo, que já está em tempo de ser colhido. Vamos, vamos, apressem-se. Mas tu és um egípcio. Como podes temer o Deus dos hebreus e crer na sua palavra? O Deus dos hebreus tem cumprido até agora com a sua palavra. Ele disse que vai enviar saraiva, e eu não duvido, enviará mesmo. Mas quando a saraiva cair do céu, meus servos, os da minha casa, todos os meus animais, inclusive eu mesmo, estaremos todos abrigados dentro de casas e não seremos destruídos. Tu devias fazer o mesmo. Não reconheço o Deus dos hebreus e não o temo. Não sou medroso como tu. E além do mais, sou um egípcio e sou fiel ao faraó. Moisés, estende a tua mão para o céu
E haverá saraiva em toda a terra do Egito sobre os homens, e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo da terra do Egito. E Moisés estendeu a vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E havia saraiva e fogo misturados, qual nunca houve em toda a terra do Egito desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito, desde os homens até os animais e tudo quanto havia no campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gozém, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Temos de reconhecer, o Deus dos Hebreus é um Deus todo-poderoso. Estamos perdidos. Pela teimosia de Faraó, vai perecer todo o Egito. Vejam, fogo cai do céu junto com a saraiva. Fogo corre pelo céu. Mas nem diante de todas essas maravilhosas manifestações do poder de Deus, o coração do faraó abrandou-se. Vendo que cessou a chuva, a saraiva e os trovões, continuou a pecar e não deixou ir os filhos de Israel. Deus mandou ainda sobre o Egito a praga dos gafanhotos. Nem ainda assim o coração do faraó cedeu. Nem mesmo depois de Moisés ter orado novamente ao Senhor para retirar os gafanhotos do Egito. Como o mundo de hoje continua de coração endurecido mesmo diante das manifestações de Deus, conclamando-o ao arrependimento, assim continuou endurecido o coração do faraó, que não deixou partir o povo de Deus do Egito. Então Deus mandou trevas à terra, trevas como nunca houve igual, trevas durante 3 dias. Nenhum egípcio pôde mover-se um passo dentro daquelas trevas, porém os filhos de Israel, todos tinham luz em suas habitações. Nem assim quis Faraó ceder e deixar os hebreus deixarem o Egito. Teimava em manter escravizado o povo de Deus no Egito. Então de novo o Senhor falou a Moisés. Ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e o Egito. Então vos deixará ir daqui, e quando vos deixar é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho, e toda mulher à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. Cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó até o primogênito da serva, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue, e depois disto sairei. Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Anciãos de Israel, escolhei cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa conforme ordenou o Senhor. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com ele. Nenhum de vós saia da porta de sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue nas vergas da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta
e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto, para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como vos tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então todo o povo se inclinou e adorou a Deus. E foram os filhos de Israel e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Aconteceu que à meia-noite há um silêncio pesado por todo o Egito e em todo o palácio esta noite. No entanto, eu sei que ninguém dorme na expectativa do que ainda poderá acontecer-nos por culpa daqueles dois. Está havendo uma pausa, mas essa pausa é como a calmaria que precede os grandes temporais. Coisa pior nos virá agora, tenho certeza. Cala-te! Não sejas agoureiro. Digo o que sinto e digo a verdade, ó faraó. Há silêncio e angústia, expectativa e medo nas casas dos egípcios e no palácio do faraó esta noite. Mas o povo de Israel em suas casas, a portas fechadas, parece que estão celebrando uma festa. Meus soldados fazendo a ronda e certificaram-se disso. Disso o quê? Os hebreus, o dia todo hoje, prepararam-se como para uma grande e festiva ceia. Mataram muitos cordeiros. Meus soldados puderam ouvir suas vozes e seus cânticos no interior das suas casas. E o mais estranho em tudo isso, não sabes, faraó? Estranho? O povo de Israel marcaram com o sangue dos cordeiros imolados os umbrais de suas portas. Mas por quê? Que significará isso? Que sinal será esse? Como vamos saber? Só se por tuas ordens invadirmos suas casas e os prendermos e os obrigarmos a falar. Eu vou já! Por que gritam e se lamentam as mulheres lá fora? Não sei, mas podemos ficar sabendo já, faraó. Meu filho! Meu filho está morto! Meu filhinho! Meu filhinho! Estava sorrindo, feliz em meus braços e de repente morreu! Meu filho, fala com teu pai. Abre os olhos, meu filho. Morto! Oh, meu primogênito está morto. Ele estava cheio de saúde e de vida. Conversávamos aqui fora quando eu ouvi dobrar os joelhos e tombar fulminado diante de mim. O meu mais velho, o meu primogênito, mas por quê? Por quê? O grande faraó, todos os primogênitos do Egito estão mortos. Faze alguma coisa por nós, ó grande faraó. Nada posso fazer. Também acabo de perder o meu primogênito. Tragam Moisés e Arão aqui. Levantai-vos, saí do meio do meu povo, assim vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. E que saiam do Egito o mais depressa possível, senão todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés. E pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam. E despojaram os egípcios. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais.
Também levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurar solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, pois levai convosco os meus ossos. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelos caminhos. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem dia e noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Piairote, entre Migdol e o mar diante de Baal-Zefon. Então dirá Faraó dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração do Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: segundo fomos informados, eles estão se dirigindo agora a Piairote. Continuam sendo liderados por Moisés. Arrependo-me. Por que fizemos isto? Por que permitimos que Israel nos deixasse de servir? Vamos nos preparar e sair ao encalço deles. E aprontou Faraó seu carro, e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Perseguiram-nos os egípcios com todos os carros e cavalos do Faraó. E os seus cavalarianos e os seus exércitos os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, de fronte de Baal-Zefon. Ai, vem dois dos nossos sentinelas! E a todo galope trarão mais notícias. Moisés, Arão, o que está acontecendo? Os egípcios vêm aí atrás de nós. Vocês ouviram? São milhares e milhares deles levantando nuvens de pó com seus carros e cavalos. E Faraó vem à frente do seu exército. Seremos todos mortos com os nossos filhos aqui no deserto. Não escaparemos, seremos todos trucidados. Morremos todos, vamos morrer. Nos tiraste de lá para que morramos aqui neste deserto, Moisés. É porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito. Não é isso que te dissemos no Egito. Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios que morrermos no deserto. Vamos morrer. Vamos ver os nossos filhos morrerem também. Não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Faraó vem se aproximando com seus exércitos! Estamos perdidos! Nenhum de nós vai escapar! Por que vamos sair do Egito? Por quê? Por quê? Senhor! Senhor! Por que clamar a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todos os seus exércitos, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e passou para trás deles, e entre os campos dos egípcios e o campos de Israel. A nuvem era escuridão para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se.
podemos continuar avançando com os nossos carros e os nossos cavalos, faraó. Não conseguimos transpor essa luta de escuridão à nossa frente. Temos que continuar avançando e sempre para a frente a qualquer preço. Temos de destruir o povo de Israel. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, pois um forte vento oriental que fez sobre toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. As águas subiram! O mar se abriu! Passai todos por esse caminho que o Senhor, nosso Deus, abriu no mar para passarmos. Passai! Passai todos! Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de nuvem e de fogo, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou-lhes o acampamento, e emperrou-lhes as rodas dos carros, e fê-los andar dificultosamente. Faraó, coisa assim nunca vimos nem havemos de ver. Sim, o mar dividiu-se ao meio. Para os filhos de Israel passarem fugindo de nossa perseguição. Mas esse mesmo mar poderá fechar-se novamente e sobre nós, Faraó. Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Fujamos todos, saiamos depressa daqui! Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugir, foram de encontro a ele, e o Senhor os derribou no meio do mar. E voltando, descobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército do faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou a Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai. Ali se acamparam em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor falou-lhe. Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Eis que virei a ti numa nuvem escura,
para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também sempre creiam em ti. Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte de Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis em seu termo, todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar loucamente a buzina, então subirão ao monte. Ao amanhecer do terceiro dia, Olhem, sobre o monte Sinai, uma espessa nuvem escura desceu sobre ele. Trovões e relâmpagos estão sobre ele, fogo também. E o som da trombeta está aumentando. Moisés está lá falando com Deus. E Deus lhe responde no trovão. A voz de Deus está nos trovões. Fogo, fumaça, trovões e relâmpagos. Deus está lá, grande Deus. E todo o monte está estremecendo e fumegando. Deus está falando. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas de baixo. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e o mar, e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos, e o clamor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe.
disseram a Moisés: Fala-nos tu e te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor nosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita e nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor nosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor nosso Deus. Ouvi, pois, ó Israel, e atentai em cumprirdes. Ouvi, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amareis, pois, ao Senhor nosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de toda a vossa força. Estas palavras que hoje vos ordeno estarão em vossos corações, e as inculcareis aos vossos filhos, e delas falareis assentados em vossas casas, e andando pelo caminho, ao deitardes e ao levantardes. Também as atareis como sinal nas vossas mãos, e vos serão por frontal entre os vossos olhos, e as escrevereis nos umbrais das vossas casas e nas vossas portas. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada.